Christopher Dollier Reeve foi um ator, diretor, produtor e ativista norte-americano. Tornou-se mundialmente conhecido e famoso por interpretar o personagem Super-Homem, onde atuou em uma série de 4 filmes famosos. Nasceu em 1952 na cidade de Nova York, Estados Unidos. Reeve era principalmente de ascendência inglesa. Sua mãe, Barbara Pitney Lamb, era jornalista, nascida em 1929 e falecida no ano de 2000. Seu pai se chamava Franklin Dollier Reeve, o qual era professor, romancista, poeta e estudioso, nascido em 1928 e falecido no ano de 2013. Seus pais se divorciaram em 1956. Em 1959, Reeve e seu irmão Benjamin foram estudar na Princeton Country Day School, que mais tarde se tornou Princeton School. Reeve se destacou academicamente, atleticamente e no palco. Estava sempre na lista de honra dos melhores alunos e ainda jogava futebol americano, beisebol, tênis e hóquei. Reeve encontrou sua paixão pelo teatro em 1962, aos 9 anos de idade, quando foi escalado para atuar em uma versão amadora da opereta intitulada The Yeomen of the Guard. Esta foi a primeira de muitas outras peças que participou enquanto era estudante. O primeiro papel de Reeve em Hollywood foi uma pequena participação como oficial júnior da Marinha no filme Grey Lay Down, ou SOS Submarino Nuclear, que relata a história onde um submarino nuclear afunda após uma colisão com um navio de carga norueguês. Este filme foi lançado no dia 10 de março de 1978. Logo em seguida, atuou na peça My Life, na companhia conhecida como Circle Repertory Company, ao lado do amigo e ator William Hurt. A partir deste momento, vamos apresentar os principais filmes realizados tanto para o cinema quanto para a televisão, os quais o ator sempre será mais lembrado. Superman, ou Superman The Movie, o qual é um filme de super-heróis lançado no dia 10 de dezembro de 1978, tem 2 horas e 23 minutos de duração. O filme aborda a origem do Superman, incluindo sua infância como Kal-El de Krypton e seus anos de juventude na cidade rural de Smallville. Disfarçado como o repórter Clark Kent, ele adota um comportamento humilde e tolo na cidade de Metrópolis e nutre um romance com Lois Lane, enquanto luta contra o vilão Lex Luthor. O filme obteve um faturamento de 300 milhões e 500 mil dólares na época. Neste filme, Christopher Reeve interpreta Superman e o repórter Clark Kent, do jornal Daily Planet, na cidade fictícia de Metrópolis, onde faz par romântico com a atriz Margot Kidder, que interpreta Lois Lane, colega de trabalho de Clark Kent no mesmo jornal. Superman 2 – A Aventura Continua é um filme norte-americano de 1980. É a continuação do primeiro Superman, exibido em 1978. Foi lançado nos Estados Unidos no dia 2 de junho de 1980. Obteve uma receita de 190 milhões e 385 mil dólares. Christopher Reeve e Margot Kidder interpretam os mesmos personagens do filme anterior. Superman 3 é um filme norte-americano de 1983. Foi lançado nos Estados Unidos no dia 10 de março de 1983. Obteve uma receita de 80 milhões e 201 mil dólares. Christopher Reeve e Margot Kidder interpretam os mesmos personagens dos filmes anteriores. Superman 4 – The Quest for Peace, ou Superman 4 Em Busca da Paz,
é um filme norte-americano lançado nos Estados Unidos no dia 2 de julho de 1987. É o quarto filme da série e o último em que Christopher Reeve interpreta Superman. Teve um custo na época de 17 milhões de dólares e obteve uma receita de apenas 15 milhões e 600 mil dólares. Christopher Reeve e Margot Kidder fazem pela última vez o par romântico, interpretando Clark Kent e Lois Lane. Somewhere in Time, ou Em Algum Lugar do Passado, é um filme norte-americano de ficção científica e romântico de 1980. Narra a história que, na noite de estreia de sua peça, o jovem escritor Richard Collier se depara com uma senhora misteriosa chamada Elise McKenna, que desesperadamente pede para que ele volte para ela. O filme tem uma duração de 1 hora e 43 minutos e obteve uma receita de 9 milhões e 700 mil dólares. Christopher Reeve interpreta o jovem Richard Collier e a atriz Jane Seymour interpreta a misteriosa Elise McKenna. Atuou também em outros filmes de sucesso como The Bostonians, lançado no dia 2 de agosto de 1984, Street Smart, lançado no dia 20 de março de 1987, e The Remains of the Day, lançado no dia 5 de novembro de 1993. A partir deste momento, vamos falar sobre o fatídico acidente que mudou todo o seu destino e abreviou a sua vida. Tudo começou quando o ator se envolveu com equitação em 1985, depois de aprender a montar a cavalo no filme Anna Karenina. Daí em diante, se interessou por equitação e comprou um cavalo americano puro sangue de 12 anos chamado Eastern Express, apelidado de Buck. No dia 27 de maio de 1995, o ator sofre um grave acidente ao cair do seu cavalo. Testemunhas disseram que seu cavalo, ao tentar dar o terceiro salto sobre a cerca, parou de repente. Reeve foi jogado para frente, segurando as rédeas, as quais chegaram a arrancar os freios do cavalo, com a velocidade e força do seu peso. Suas mãos, de alguma forma, ficaram presas às rédeas. O ator caiu de cabeça no lado oposto da cerca, quebrando a primeira e a segunda vértebras. Essa lesão cervical da coluna vertebral o paralisou do pescoço para baixo e também interrompeu sua respiração. Os paramédicos chegaram 3 minutos depois e imediatamente tomaram medidas para colocar ar em seus pulmões. Reeve foi levado primeiro para o hospital local, antes de ser levado de helicóptero para o hospital conhecido como University of Virginia Medical Center, onde deu início aos tratamentos. 1 ano depois, foi aclamado de pé na cerimônia do Oscar. A partir daí, passou a lutar por pesquisas com células-tronco e criou a Christopher Reeve Paralysis Foundation, visando melhorar a condição de vida de pessoas como ele, vítimas de algum tipo de paralisia. Quase 2 anos depois, no ano de 1997, Reeve fez sua estreia como diretor, dirigindo o filme intitulado In the Gloaming, ou Armadilha Selvagem, que foi lançado no dia 20 de abril de 1997, o qual conta a história de Danny, um rapaz que está morrendo devido ter contraído o vírus da AIDS e resolve voltar para casa, pois quer passar seus últimos meses junto da mãe, partilhando momentos que excluem seu pai e sua irmã. Em 1998, volta a atuar no filme Rear Window, ou Janela Indiscreta.
Nele, o ator provou que não tinha falta de coragem ao assumir o seu primeiro grande papel como ator após seu trágico acidente. Nesta atualização sombria e arrepiante do thriller clássico de Alfred Hitchcock, Reeve interpreta Jason Kemp, um homem em cadeira de rodas que está convencido de que viu um vizinho cometendo um assassinato. Seus colegas reconheceram seu desempenho dando o prêmio Screen Actors Guild por sua atuação expressiva, mesmo tendo dificuldades com sua voz e mobilidade limitadas. Em uma entrevista na época, disse o ator: "Eu estava preocupado que só atuando com a minha voz e meu rosto eu poderia não ser capaz de me comunicar o suficiente para contar a história. Porém, fiquei surpreso ao descobrir que quando eu realmente me concentrasse e simplesmente deixasse os pensamentos fluírem, os espectadores conseguiriam ler tudo no meu rosto. Ou seja, com tantos close-ups, eu sabia que todo o meu pensamento contaria a história." No filme para televisão intitulado The Brooke Ellison Story, lançado em 2004, Christopher Reeve fez seu último trabalho como diretor. E na série Smallville, exibida nos anos de 2003 e 2004, faz a sua última participação como ator, interpretando o Dr. Vigil Swan. Em 1997, Christopher Reeve foi homenageado recebendo a sua estrela na calçada da fama em Hollywood, ao lado de sua esposa, Dina Morancini, e família. Sofreu muito ao longo de mais de 9 anos, ou seja, durante todo o período após o acidente, desde maio de 1995 até sua morte em outubro de 2004. O ator teve um relacionamento com a modelo Guy Exton, do qual nasceram 2 filhos, Matthew Reeve, nascido no dia 20 de dezembro de 1979, e Alexander Reeve, nascida em dezembro de 1983. Reeve foi casado com a atriz Dina Charles Morancini desde 1992 até a sua morte em 2004. O casal teve um filho, chamado William Reeve, nascido no dia 7 de junho de 1992. Infelizmente, sua esposa, a atriz Dina Morancini, faleceu no dia 6 de março de 2006, vítima de câncer de pulmão, menos de 2 anos após a morte do seu marido. O ator nasceu no dia 25 de setembro de 1952, na cidade de Nova York, Estados Unidos. No dia 4 de outubro de 2004, Reeve falou no Instituto de Reabilitação de Chicago em nome do excelente trabalho desenvolvido pelo Instituto. Esta foi a sua última aparição pública. No dia 9 de outubro, Reeve estava se sentindo bem e assistiu ao jogo de hóquei de seu filho Will. Naquela mesma noite, sofreu uma parada cardíaca depois de receber um antibiótico para um problema de infecção. Logo após, entrou em coma e foi levado para o hospital conhecido como Northern Westchester Hospital, na cidade de Mount Kisco, no estado de Nova York. 18 horas depois, no dia 10 de outubro de 2004, Reeve faleceu aos 52 anos de idade, 15 dias após seu aniversário. Nenhuma autópsia oficial foi realizada para revelar a causa da sua morte. Contudo, tanto sua esposa Dina quanto seu médico John MacDonald acreditavam que uma reação adversa a algum componente do antibiótico causou a morte do ator. Durante vários dias após o seu falecimento,
estava estampado em todos os noticiários que a causa de sua morte foi uma infecção sanguínea resultante de escaras em seu corpo, uma complicação comum em pacientes com paralisia. Um serviço memorial para Reeve foi realizado na igreja Unitarian Church, na cidade de Westport, Connecticut, Estados Unidos, onde sua esposa estava presente. Foi cremado no cemitério conhecido como Ferncliff Cemetery e suas cinzas foram espalhadas em local desconhecido. Tinha 1,93 m de altura. Manteve-se ativo durante 34 anos, desde 1970 ao ano de 2004. Deixo registrada aqui a minha mais sincera homenagem ao maravilhoso ator e diretor Christopher Reeve, que nos deixou personagens inesquecíveis e eternos vividos nas telas do cinema e da televisão mundial, nos proporcionando tantos momentos de sonhos, magia, alegria, felicidade, muita emoção e amor. Reeve estará sempre guardado eternamente em nossos corações como o inesquecível e melhor Superman de todos os tempos, tanto nas telas do cinema quanto na vida real, pois, diante da tragédia ocorrida, Reeve teve forças para continuar lutando por sua família, sua vida e a de tantas outras pessoas que sofriam do mesmo mal que ele, através da Fundação Christopher Reeve. Dedico este vídeo ao grande homem, amigo, pai e ator Christopher Reeve, assim como também a todos os seus fãs. Que Deus esteja protegendo e amparando a sua família, assim na terra como no céu, e da mesma forma a todos nós, seus admiradores e eternos fãs. A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois de cada queda, acreditando na força da sua intuição, acreditando na sua luz. Para alcançar e sustentar um objetivo, seja qual for, é preciso ter uma dedicação constante e em alguns momentos você terá que agir com base somente na sua intuição, inspiração, fé e na sua confiança, sem se importar com a opinião dos outros e sem questionar as razões, com a certeza que a força da luz estará com você. Esta luz, que para cada um tem um significado diferente e que eu particularmente chamo de Deus. Aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem, na força do nosso Pai Maior, na força de Deus. Assim seja. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.